Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai dar sequência aos nossos sistemas corporais, tá? E hoje falaremos especificamente do sistema endócrino. Bom, quem seria esse sistema? É o conjunto de glândulas responsável pela produção dos hormônios. Então, eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa palavra, né? Hormônios. Bom, o que esse sistema faz? Ele produz os hormônios, esses hormônios são lançados na nossa corrente sanguínea e através do nosso sangue, ele percorre o nosso corpo até chegar no órgão em que ele tem que atuar, tá bom? Os hormônios têm hormônios que são específicos de cada área do meu corpo, então quem faz esse transporte e despeja o hormônio aonde ele precisa ficar é o meu sangue através do sistema circulatório. Então, entendam, sistema endócrino, sistema circulatório e sistema nervoso, eles trabalham em conjunto, tá bom? Então, por isso que antes de estudarmos o sistema endócrino, nós precisamos falar do circulatório e do nervoso, tá bom? Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo e a gente vai saber o porquê disso. Bom, aí nessa imagem eu coloquei para vocês as glândulas do nosso corpo, ou seja, são as glândulas que produzem os nossos hormônios, tá? Não são muitas glândulas, são apenas essas daí, mas apesar do seu pouco número, elas são extremamente vitais e importantes, tá bom? Então, existem glândulas na cabeça, no pescoço, ali, ó, na área aqui do meu abdômen. Existem glândulas sexuais que fazem parte ali dos meus órgãos sexuais e etc. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da hipófise, tá bom? Ela é a glândula mestra do sistema endócrino, tá bom? Se ela não estiver funcionando perfeitamente, as outras glândulas não funcionam. Então, percebam aqui, ó, todas essas glândulas aqui, ó, para o bom funcionamento delas, elas dependem da hipófise. É aquela glândula que tá lá na minha cabeça, ali próximo do meu cérebro, estão vendo? Então, aí nessa imagem, tá para ver ela mais detalhada, né? Olha só como é a estruturazinha dela. Está localizado no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Produz diversos tipos de hormônios, mas entre eles está o hormônio do crescimento. Acredito que também vocês já ouviram falar do hormônio do crescimento. Ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas. Só que, apesar de ela produzir hormônio, existem hormônios que não podem ser produzidos em excesso e também não podem ser produzidos em baixa quantidade. Tanto o excesso me causa problema, quanto a falta também me causa. Com o hormônio do crescimento não é diferente, tá bom? Com o estímulo dele sendo alto, né, com a produção desse hormônio sendo muito, ele causa o gigantismo, né? Que é aquele crescimento exagerado das pessoas. Mas também com a baixa produção desse hormônio, ele provoca o nanismo, que geralmente são aquelas crianças ou pessoas que têm dificuldades em crescer. São crianças que possuem 8, 9 anos, mas possuem o tamanho de uma criança de 6, de 5 anos. E geralmente, o que acontece nesses casos? Quando o médico detecta que uma criança tem problema na glândula de hipófise, né, que é na glândula do crescimento, ele precisa entrar com algum medicamento para ativar, né, esse hormônio e para ele ser liberado da quantidade que a criança precisa, tá bom? Temos também as glândulas suprarrenais, olha só, elas ficam localizadas ali na parte do meu abdômen. E elas são responsáveis pela adrenalina, ou seja, é aquele hormônio da ação, né? Sabe quando você fala assim, nossa, na aula de educação física hoje eu tava com toda a adrenalina? Pois é, porque ela libera o hormônio da ação do meu corpo, tá bom? Só que esse hormônio ele tem alguns efeitos no meu organismo, mais especificamente 3, tá bom? Primeiro é ataque cardíaco. Sabe quando você toma um susto ou quando você corre bastante e você fica cansado? Porque
o coração dispara e impulsiona mais sangue para braços e pernas, né? O que causa ali a aceleração dos batimentos cardíacos, tá bom? Então, a produção desse hormônio faz o quê? Me dá ataque cardíaco, que é quando eu tomo um susto, né? Que meu coração fica acelerado, ou quando eu tô cansado, quando eu precisei correr, ou algo do tipo. Com isso, né, por ele me causar esse cansaço, é claro que ele vai aumentar a minha respiração, a minha frequência respiratória. Geralmente, quando eu tô cansada, eu respiro o quê? Mais ofegante, né? E terceiro, contração dos vasos sanguíneos. É por isso que às vezes quando a gente toma um susto, a gente fica pálido, ou às vezes a gente fica gelado quando a gente tá nervoso. Então é daí que surge a expressão pálido de susto e gelados de medo. Próxima glândula é a glândula tireoide, né? Uma glândula assim bastante conhecida, e existem pessoas que têm problemas nessa glândula, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Ela fica localizada no pescoço e produz a tiroxina. Esse é o nome do hormônio que ela produz. E esse hormônio ele é responsável pelo meu metabolismo celular, tá bom? Lembra quando a gente fala assim, uma pessoa tá gordinha porque ela tá com o metabolismo dela lento, o organismo dela não tá atrapalhando como deveria estar. Isso é culpa de quem? Da tireoide, tá bom? Então, ela tanto atua como na manutenção do nosso peso, como também no nosso calor corporal. Por isso que a gente fala que geralmente uma pessoa mais gordinha, ela tende a sentir mais calor, né? Só que quando eu tô com problemas nessa minha glândula, eu posso adquirir duas, entre aspas, doenças, tá bom? Uma pode ser chamada de hipertireoidismo e a outra hipotireoidismo, tá bom? Uma doença é causada quando a tireoide já está trabalhando demais e a outra doença é causada quando a tireoide já está trabalhando menos do que ela deveria, tá bom? Então, a primeira doença é causada pelo exagero e a segunda doença pela falta. Quando a minha tireoide está trabalhando acelerado demais, é quando o meu metabolismo também está acelerado. Meu coração bate mais rápido, a temperatura do meu corpo fica mais alta. A pessoa geralmente emagrece porque ela gasta mais energia do que uma pessoa gordinha, né? Então, por isso que existem pessoas que são tão magras, tão magras, tão magras. E às vezes a pessoa se alimenta tão bem, mas é tão magrinha. E às vezes pode ser peso normal da pessoa, mas outras vezes pode também ser problema na tireoide, tá bom? E já o hipotireoidismo, que já quando a minha tireoide está trabalhando menos do que ela deveria, o meu metabolismo já fica mais lento, então isso já é mais considerado das pessoas que têm tendência a engordar. Às vezes come bem menos que uma pessoa que come muito e engorda mais do que ela, né? Vocês conhecem pessoas que são magras de ruim, que come e não engorda. Mas também existem pessoas que comem pouco, comem equilibradamente e mesmo assim são gordinhas. Mas por quê? Problemas na tireoide. Então, quando a minha tireoide trabalha demais, o meu metabolismo também é acelerado e a pessoa tende a emagrecer. Quando a minha tireoide trabalha de menos, o meu metabolismo é mais lento e tendo a engordar. Temos também as paratireoides. As paratireoides, elas são glândulas que estão atrás da tireoide, tá? Então, aqui a gente viu a tireoide, ó, estão vendo aí ela. E atrás dela existem 4 glândulazinhas, essas glândulazinhas amarelinhas aí, ó, que produzem o paratormônio, que é o hormônio que controla a quantidade de cálcio e de fósforo no meu sangue, tá bom? Então, tudo no meu corpo tem que estar em perfeito equilíbrio, galera. Se uma coisa está ali fora do normal, já vai me dar problema em outros cantos. Olha só, existe uma glândula que é responsável por calcular o fósforo no meu sangue. Olha só que detalhe, né? O aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, o que
em vez de estar indo para o osso, né, porque cálcio foi feito para fortalecer os ossos, em vez de estar indo para os ossos, está indo para o sangue. E isso causa ali uma pessoa que tem ossos fracos, né? Qualquer coisinha o osso quebra, ou causa uma fratura e etc. Bom, a gente vai ficar hoje até aqui na paratireoide, para não ficar com muita informação. E na aula seguinte a gente continua, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.